Capítulo 8. No ano terceiro do reinado do rei Belsazar apareceu-me uma visão, a mim, Daniel, depois daquela que me apareceu no princípio. E na visão que tive, parecia-me que eu estava na cidadela de Suzã, na província de Elão, e conforme a visão, eu estava junto ao rio Ulai. Levantei os olhos, e olhei, e eis que estava em pé diante do rio um carneiro, que tinha 2 chifres, e os 2 chifres eram altos, mas um era mais alto do que o outro, e o mais alto subiu por último. Vi que o carneiro dava marradas para o ocidente, e para o norte e para o sul, e nenhum dos animais lhe podia resistir, nem havia quem pudesse livrar-se do seu poder. Ele, porém, fazia conforme a sua vontade, e se engrandecia. E, estando eu considerando, eis que um bode vinha do ocidente sobre a face de toda a terra, mas sem tocar no chão, e aquele bode tinha um chifre notável entre os olhos. E dirigiu-se ao carneiro que tinha os 2 chifres, ao qual eu tinha visto em pé diante do rio, e correu contra ele no furor da sua força. Vi-o chegar perto do carneiro, e, movido de cólera contra ele, o feriu, e lhe quebrou os 2 chifres. Não havia força no carneiro para lhe resistir, e o bode o lançou por terra, e o pisou aos pés. Também não havia quem pudesse livrar o carneiro do seu poder. O bode, pois, se engrandeceu sobremaneira, e estando ele forte, aquele grande chifre foi quebrado, e no seu lugar outros 4 também notáveis nasceram para os 4 ventos do céu. Ainda de um deles saiu um chifre pequeno, o qual cresceu muito para o sul, e para o oriente, e para a terra formosa. E se engrandeceu até o exército do céu, e lançou por terra algumas das estrelas desse exército, e as pisou. Sim, ele se engrandeceu até o príncipe do exército, e lhe tirou o holocausto contínuo, e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. E o exército lhe foi entregue, juntamente com o holocausto contínuo, por causa da transgressão, lançou a verdade por terra, e fez o que era do seu agrado, e prosperou. Depois ouvi um santo que falava, e disse outro santo àquele que falava: até quando durará a visão relativamente ao holocausto contínuo e à transgressão assoladora, e à entrega do santuário e do exército, para serem pisados? Ele me respondeu: até 2300 tardes e manhãs, então o santuário será purificado. Havendo eu, Daniel, tido a visão, procurei entendê-la, e eis que se me apresentou como que uma semelhança de homem. E ouvi uma voz de homem entre as margens do Ulai, a qual gritou, e disse: Gabriel, faze que este homem entenda a visão. Veio, pois, perto de onde eu estava, e vindo ele, fiquei amedrontado, e caí com o rosto em terra. Mas ele me disse: entende, filho do homem, pois esta visão se refere ao tempo do fim. Ora, enquanto ele falava comigo, caí num profundo sono, com o rosto em terra. Ele, porém, me tocou, e me pôs em pé. E disse: eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, pois isso pertence ao determinado tempo do fim. Aquele carneiro que viste, o qual tinha 2 chifres, são estes os reis da Média e da Pérsia. Mas o bode peludo é o rei da Grécia, e o grande chifre que tinha entre os olhos é o primeiro rei. O ter sido quebrado,
levantando-se 4 em lugar dele, significa que 4 reinos se levantarão da mesma nação, porém não com a força dele. Mas, no fim do reinado deles, quando os transgressores tiverem chegado ao cúmulo, levantar-se-á um rei, feroz de semblante e que entende enigmas. Grande será o seu poder, mas não de si mesmo, e destruirá terrivelmente, e prosperará, e fará o que lhe aprouver, e destruirá os poderosos e o povo santo. Pela sua sutileza fará prosperar o engano na sua mão, no seu coração se engrandecerá, e destruirá muitos que vivem em segurança, e se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas será quebrado sem intervir mão de homem. E a visão da tarde e da manhã, que foi dita, é verdadeira. Tu, porém, cerra a visão, porque se refere a dias muito distantes. E eu, Daniel, desmaiei, e estive enfermo alguns dias, então me levantei e tratei dos negócios do rei. E espantei-me acerca da visão, pois não havia quem a entendesse.